Política, cultura, inclusão, diversidade e tudo mais que rola nas ruas e nas redes está aqui. Começa agora CriaCast com Raul Santiago. Vem, que aqui o papo é reto. Olá pessoal, esse aqui é o CriaCast. Sejam todas, todos e todes bem-vindas a esse espaço de conversa, de troca, de cria com outros vários crias e outras várias crias de muitas ideias para a gente conversar. O CriaCast é uma produção da Carta Capital com apoio do programa Bora da Ambev, uma plataforma de inclusão produtiva que vai impactar 5 milhões de brasileiros com oportunidades de emprego e renda até 2032. Vou conversar com uma pessoa que eu admiro muito, né? Um amigo pessoal, que é o Carlos Pignatari, diretor de impacto social da Ambev, que está à frente dos projetos de impacto positivo na companhia, né? Ambever desde 2013, né? Já atuou como gerente de performance na América Latina, gerente de transformação para a América do Sul, ou seja, entende muito do que a gente vai conversar aqui hoje. E é isso. Bem-vindo, Pig, meu amigo, meu parceiro. Obrigado, Raul. Bom demais te ter aqui hoje, né, cara? Eu escrevi um livro aqui praticamente, né, de curiosidades que eu tenho para perguntar para você, coisas que eu pesquisei, coisas que eu vejo no nosso relacionamento, e é muito legal bater esse papo aqui com você no início desse programa. Vai ser bacana. E a gente vai mesclar, né? Vai falar de coisa séria, vai falar de coisa divertida, vai falar dos seus saberes, né? Que eu acho que o que você faz hoje, a partir da Ambev no Brasil, né? Soma-se muito numa perspectiva de futuro próximo, né? Que eu muito acredito a partir da realidade que eu venho, da favela, da periferia, do movimento social. O movimento que a sua figura junto com a empresa tem feito é muito positivo, né? E uma das coisas centrais que eu trouxe aqui para a gente trocar essa ideia é, quando a gente fala sobre ODS, ESG, né? Todas essas siglas que versam sobre soluções em diversidade, impacto social, ambiental, governança, relação da empresa com as pessoas, você é uma pessoa que entende muito desse tema, né? Eu queria saber de onde vem isso. Eu acho que vem muito de uma vontade de mim, assim, desde muito novo, assim, de querer não só aprender, mas entender que tem alguma coisa pra gente fazer pro mundo. Então, pra mim é menos sobre estudar, entender e decorar o que é ODS, ESG, sigla, e mais tentar pegar tudo isso, né? Porque no final é um monte de termo que tentar se adaptar para as pessoas que usam eles e desses termos conseguir realmente gerar um impacto positivo para a sociedade. Então acho que, né, como você falou, de ser um diretor de impacto positivo, acho que a gente meio que foi construindo isso, muito no sentido de que eu acho que a Ambev conseguiu me ajudar a potencializar isso, mas acho que desde pequeno eu fui falando, cara, acho que tem algumas coisas aqui que eu consigo contribuir, eu consigo ajudar e do meu repertório mesmo eu consigo entregar. Acho que, e aí até uma coisa muito pessoal, né, eu acho que como uma pessoa, não sei se a gente faz uma audiodescrição, uma autodescrição. Pode ser. Não sei se vale também. Né, mas tipo, até como um homem branco, né, e aí tô aqui, tenho barba, uso óculos, tô com uma camiseta branca, escrito "Quem fome tem pressa", que é uma frase do Betinho, e com uma calça clara. Mas aí, até pensando na minha autodescrição, muito nesse sentido, né? Porque de quem eu sou e de onde eu vim, que é uma cidade do interior, né? Votuporanga, eu fui entendendo que existiam esses outros caminhos de pessoas privilegiadas e de pessoas não tão privilegiadas, e como que eu conseguia transformar esse mundo num lugar talvez mais justo, assim, no final do dia. Né? Eu acho que... falei que eu ia trazer muito essa parte do pessoal, porque eu acho que como um homem gay, eu fui entendendo que esses privilégios também eram coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Então eu falei, cara, beleza, eu acho que não é só para mim, mas eu consigo contribuir de alguma maneira para essas outras pessoas. Eu acho que isso que eu fui aprendendo e querendo compartilhar. Quando você fala que foi entendendo, aprendendo, aonde? Com quem? Acho que eu fui aprendendo na vida, assim, aprendendo com você também, acho que aprendendo... com experiências, assim, eu acho muito legal. E aí eu falo muito de experiência, assim, e é menos um jabá até, assim, pra Ambev. Mas eu comecei numa unidade fabril da Ambev, né, lá em Curitiba. Então, assim, de lidar com a operação, de ver todo dia, e aí ter operadoras mulheres, você começa a entender que, assim, cara, as mulheres, elas são tratadas diferentes aqui nessa operação. Né? E eu sempre lembro assim que a gente tinha uma operadora mulher muito boa,
né? Falo tinha porque na época que eu tava lá em Curitiba, né? Que era a Dani, e assim, todo mundo achava ela muito boa. Eu falava assim, cara, olha, uma mulher negra que, tipo, é operadora de enchedora, ela sabe tudo, ela que roda praticamente aqui a linha de produção, e aí eu fui aprendendo com ela também, que é um corpo diferente do meu, né? Que é uma pessoa diferente da minha, eu falando, putz, cara, tem muita coisa aqui, né? Então eu falo muito de aprendendo, assim, de aprendendo com meus amigos, meus amigos gays, meus amigos negros, meus amigos de periferia. Então, embora talvez eu não vivencie tudo isso, eu fui entendendo e aprendendo essas diferenças. E falando, cara, beleza, então esse é o caminho da sustentabilidade, é o caminho de ODS, é o caminho de impacto positivo que vai conseguir transformar esse repertório em alguma coisa. Então, pra mim, foi muito disso, assim, de entender, ocupar e entender esses lugares, assim, entender esses contextos diferentes, entender o lugar que eu ocupo e falar, putz, desse lugar que eu ocupo, eu consigo fazer alguma coisa. Maravilhoso. Né? Então, acho que vem disso. Legal. E você tem falado da Ambev pra frente, né? Mas também da sua relação com a cidade de onde você vem e tal. Mas antes disso, você já atuava nessa área? Tipo, como você começou a agir sobre clima? Assim, você tem uma lembrança, meio ambiente, diversidade? Porque a reflexão dessa pergunta é porque na Ambev isso já está muito estabelecido na sua imagem, né? Mas eu queria... você fez algum movimento social? Você fez campanha? Catou lixo na rua para reciclar? Como foi o start, assim, real? Acho que desde muito novo eu tive muito interesse, assim, nesse sentido de... Como que eu vou te falar? De participar de movimentos voluntários, né? Não falo de movimento social, porque eu acho que na época, assim, né, sei lá, eu participo, sei lá, desde 11, 12 anos. Então, há 20 anos atrás, não acho que tinha essa característica de movimento social, até porque eu era muito novo, né? Legal. Então, pra mim, foi muito sobre participar desses movimentos voluntários, muito uma cultura de doação ainda na época, e como que a gente conseguia começar a participar. Então, a gente tinha grupos de amigos e a gente juntava qualquer... sei lá, juntava doações mesmo pra levar pra creche de crianças que às vezes era, tipo, a única refeição que elas iam ter, né? Mas eu acho que isso vem muito da minha família também. Meu pai e minha mãe me levavam, sei lá, desde que eu me entendo por gente, assim, Legal. 6, 7, 8 anos, pra doação de sopa no inverno. Incrível. Né? Então a gente ajudava já nisso, a minha família tem muito interesse nisso. Sim. E aí não só meu pai e minha mãe, eu lembro muito da minha avó, assim, eu sempre conto essa história que eu tava com a minha, sei lá, tava com a minha avó no mercado comprando fruta, aí tinha uma outra senhora que tava carregando melancia e minha avó queria ajudar ela a carregar a melancia. Eu falei assim, não, vó, mas você também é uma senhora, né? Deixa eu carregar a melancia, né? A senhora ajudando outra senhora. Então acho que muito de ajudar, de compartilhar e de entender, né? De fazer alguma coisa pelo outro. Então isso foi muito novo. E aí, de novo, né? Eu venho de uma cidade pequena, então Votuporanga na época tinha, sei lá, 70, 80 mil habitantes. Hoje ela tá um pouco maior. Mas a gente sempre foi muito de conhecer todo mundo que tá lá, de conhecer essas pessoas, de poder compartilhar. Então, desde novo, eu participei desses movimentos voluntários, então, de cultura de doação. Incrível. E foi uma coisa que tanto minha família incentivou, quanto eu quis fazer mais. Né? E aí eu acho que foi até uma coisa que a gente tava conversando um pouquinho antes de começar, de chegar hoje que eu tô começando a fazer aula de Libras pra falar, olha, tem um mundo aqui que eu não entendo e não consigo me comunicar, mas é um monte de brasileiros e que eu queria conseguir entender e conversar com eles, né, de alguma maneira, conseguir sinalizar. Então comecei a fazer aula de Libras também muito nesse sentido de poder entender o outro, de poder ouvir o outro. Acho que pra mim talvez seja uma coisa que me move. Né, entender o máximo de diferenças possíveis. Cara, isso é muito bom, né? Sendo quem você é hoje, a sua função dentro de uma empresa global, né, como é a Ambev, ouvir, né, essas suas buscas de maior aprendizado para maior conexão com outras pessoas e com as diversidades, de fato. Inclusão real é muito importante, né? E entendendo um pouco dessa sua linha do tempo, dessa trajetória, como é que chega na Ambev? Como isso acontece, né? Hoje eu te conheço já enquanto Ambever, né? Mas como é que o Pig chega na Ambev? Eu fiz graduação em administração pública, né? E aí, com ênfase muito em política ambiental e política internacional, muito pensando nesse caminho, né, que dava para seguir. E aí eu acabei participando de um programa, né, que é hoje
a gente chama de programa de trainee dentro da Ambev, mas sempre foi muito... E aí foi muito interessante porque no começo não tinha muito essa área ainda de impacto social, a gente até acabou construindo um pouco mais pra frente. Mas eu entro na Ambev na área de gente e gestão, então eu acho que foi super importante porque, né, eu fui aprender sobre gente, fui ouvir gente, então fui conversar com gente, né, e aí tem uma coisa, pelo menos, que eu gosto muito, né, da Ambev, que tá na nossa cultura, que é o interesse genuíno. Legal. Né, e eu acho que isso depois traz, quando a gente tá falando de impacto social, de meio ambiente, né, de todas essas outras temáticas, que é de ter um interesse genuíno pelas pessoas. Então, para mim começou com os colaboradores da Ambev, então quem tava lá comigo, né, quem tava em volta, então como eu tava falando, na cervejaria, e aí ter de conversar, de entender com essas pessoas, assim, e de novo, vivenciar várias histórias. Legal. Né, eu lembro de uma vez que eu tava na cervejaria e aí, por algum motivo, eu era a única pessoa que tava no administrativo, e aí chegou um operador. Ele não tinha computador na época, na base dele, sei lá, ele ficava mais acompanhando a linha de produção. E ele falou assim, eu queria muito sua ajuda, porque a minha mulher fez um exame e queria ver o resultado do exame. Né? Eu falei, cara, beleza, né? Mas o que será que vai surgir desse exame? Aí a gente foi, tipo... E aí ele acessou ali o exame dele, depois eu falei, cara, e aí, depois te vi agora, o que será que é? Nossa. A mulher dele tava grávida. Né? Então, assim, é uma outra experiência. Então, tipo, acompanhei também essas... Tipo, não tenho filho, mas, assim, acompanhei de eu contar pra ele que a mulher dele tava grávida. Então, foi muito sobre ter essas outras histórias, as outras perspectivas, né? De novo, de interesse genuíno nas pessoas. E aí eu lembro, tipo assim, da gente começar a comemorar, assim, muito. Nossa. Né? Então, acho que são coisas muito legais que eu fui aprendendo. Uma sensibilidade ativa ali, muito boa, né? Incrível, Pei. Cara, aqui quando a gente lê o seu currículo, é enorme, muita coisa que você faz, mas destaca muito, né, esse campo do impacto positivo e das coisas criadas, dos programas inclusivos, né? Queria que você falasse de algum deles, ou que você queira compartilhar com a gente, que programas são esses? O que você cuida e realiza ali dentro da Ambev? Eu acho que cuidar é muito bom, assim, acho que é uma palavra que eu gosto de usar muito. Legal. E aí, eu acho que, principalmente depois da pandemia, a gente, como Ambev, foi entendendo um espaço que a gente tinha e um lugar que a gente começou a ocupar, assim. Muito desde as iniciativas que a gente fez durante a pandemia, né? E eu sempre falo isso, assim, não foi bom pra ninguém a pandemia. Assim, muita gente morreu, e aí o que a gente fazia como Ambev no momento era entender o que a gente conseguia construir. Eu lembro de algumas reuniões em que eu via a nossa alta liderança, então eu tô falando dos nossos presidentes, dos nossos vice-presidentes, eles falando assim, os nossos funcionários têm certeza que eles vão resolver a pandemia no Brasil. Incrível. Né? Porque os nossos funcionários ficavam pensando em várias coisas que a gente podia fazer. Então, desde tirar o álcool, né, ou usar o álcool da cerveja sem álcool para fazer o álcool em gel. Ou usar a nossa capacidade e velocidade de produção para construir um hospital junto com vários parceiros. Né? E aí, assim, E aí não foi nem um hospital de campanha, né? Um hospital que hoje ele é atendido pelo SUS, que fica no Mirim, em São Paulo, que a gente fez 100 leitos ali em menos de 40 dias, né? E, de novo, no hospital de campanha ele tá lá até hoje, sendo utilizado pela população, e muito dessa nossa velocidade, ou de entender as iniciativas de vacina que tinha e a gente também contribuir. Né? E, de novo, não é minha formação, mas eu lembro de durante a pandemia a gente tá discutindo assim, que caldeira que é melhor pra gente colocar nessa iniciativa de vacina, que vai ser rápido o suficiente, que também tá ali pra poder dar a velocidade de produção que os brasileiros precisam, né? Então, acho que olhando dessa parte de cuidado, veio depois muito uma necessidade nossa de falar, beleza, dado que a gente ajudou aqui, né, e o Brasil tá agora entrando em outro momento, no momento pós-pandemia, aonde que a gente consegue também colaborar e ajudar o Brasil e cuidar do Brasil e dos brasileiros, assim como um todo. E aí é quando a gente, né, e você estava com a gente nessas discussões, quando a gente começa a falar de inclusão produtiva e, por exemplo, do Bora.
né? Sim. Eu acho que tem outras iniciativas que elas se conectam, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa visão de inclusão produtiva. E é muito engraçado que sempre que as pessoas me perguntam de inclusão produtiva, eu uso uma frase sua, né? Que você fala assim, que a inclusão produtiva é botar a galera dentro da roda e fazer com que essa galera faça com que a roda gire. Sim. Né? Então, quando a gente olha a definição, a gente está falando geralmente de trabalho e empreendedorismo, né? E não é todo mundo que quer empreender no Brasil, mas disso, né, de inclusão produtiva, a gente entende as iniciativas que a gente tem, né? Então a gente já tem iniciativas, por exemplo, de Guaraná e Maués, a gente tem iniciativas de fomento a empreendedores, e aí quando a gente está falando principalmente de empreendedores diversos, então empreendedores, né, ou empreendimentos liderados por pessoas negras, por mulheres, pessoas LGBT. E aí a gente também lança o Bora, né, que é o nosso programa de inclusão produtiva, em que a gente lança aí, que a gente divulga uma ambição nossa, né? Então acho que isso que a gente também tem muito, né? Tem esse sonho grande, tem muito essa provocação de como que eu consigo incluir dentro do mercado 5 milhões de pessoas. Incrível. Né? Então, de novo, muito pensando em trabalho e empreendedorismo e essas outras iniciativas que a gente tem também. Então, acho que esse é um programa que vem muito dessa necessidade. E a gente tinha já alguns outros programas, né? Como Ama ou como Voa, né? Que Ama é a nossa água em que a gente pega todo o lucro dela para dar acesso para quem não tem, ou Voa, que é o nosso programa de voluntariado, muito pensando em aceleração de organizações sociais, e a gente começa a focar também em inclusão produtiva. Então, como essas organizações sociais aí que estão espalhadas no Brasil conseguem incluir as pessoas produtivamente. Incrível. Também, né? E aí a gente tenta conectar muito essa narrativa, muito no sentido de dar unicidade, né? Óbvio, tem muita pluralidade, porque a gente está falando de organizações no Brasil inteiro, a gente está falando de acesso à água, mas que a gente entende que uma pessoa que tem sede, ou, né, como tá aqui na camiseta, quem tem fome, ela não consegue ser incluída no mercado. Então, que iniciativas que eu tenho para combater a fome, ou alívio de pobreza, ou até acesso à água, para preparar uma base mínima para essas pessoas, e aí essas pessoas tendo essa base, aí elas conseguem se preocupar com estarem no mercado, né, e conseguirem gerar renda para elas mesmas. Nossa, isso é maravilhoso, né? E de tudo que você falou é muito legal lá no início, quando você traz que a alta liderança ouviu, né, as fábricas, ouviu as pessoas e a certeza delas de resolução daquele problema, né? Isso já é muito potente de mostrar como tem uma escutativa real, né? Como está sendo aplicado o S, o G ali do ISD na prática, né? Muito, muito interessante ouvir você falar sobre tudo isso, né? E enquanto Ambev, o significado dessa empresa para o país, né? O tamanho, o que movimenta, e ouvir em primeira pessoa, né? Dizer, você trazer que a liderança ouviu essa realidade sendo levantada pelas pessoas que fazem a fábrica acontecer, né? Em todas as esferas é muito potente e muito importante, né? Porque a gente, enquanto movimento social, enquanto projeto, quando a pandemia chegou, na favela a gente tinha essa certeza de, cara, a pandemia vai vir, a gente vai matar no peito e vamos resolver esse problema que tá aí, porque de problema a gente entende. Então é muito legal quando as estruturas que ajudam, encaminham, que podem tomar decisão, né, como grandes empresas como a Ambev, fazem essa escutativa e abrem espaço para a construção conjunta, né, cara? E eu acho que tem uma coisa disso que você também falou, Raul, que é não só a gente, mas ter essas parcerias também, né? Acho que o próprio G10 Favela, né, com o Gilson, até o que o Luta pela Paz fez durante a pandemia, só para citar alguns exemplos, de organizar mesmo. Falar, pessoal, aqui ó, vai organizar, a galera vai entrar por essa rua, vai sair por essa rua, para ter uma circulação ali, para entender qual que é esse fluxo, qual que é o caminho, e a gente ouvir e tá muito próximo disso, né? Então acho que, de novo, disso de colaboração, de escutativa e muito desse interesse genuíno cara, vamos ver o que tá acontecendo, né, no Brasil e como que a gente consegue apoiar. Muito bom. Então acho que vem muito disso também, de uma vontade nossa, de talvez a gente não saber todas as respostas, mas a gente saber que a gente consegue aprender. Legal. Também. E é muito interessante isso de não saber todas as respostas e fazer as perguntas ou estar atento, né, ao que vem das pessoas para esse espaço de tomada de decisão da empresa, porque você aplica a valorização de saberes e existências de outras pessoas, né? Porque quem sabe da favela é o favelado, é o periférico, e existem códigos, leituras, né, geografias daquela estrutura que só aquelas pessoas sabem
como agir e atuar ali dentro, né? A gente, no Papo Reto, Voz da Comunidade, Mulheres em Ação no Complexo do Alemão na pandemia, tivemos também dentro desse processo, né, de fazer essas coisas, e a Ambev foi uma das parceiras, né? Eu lembro que a gente estava conseguindo mobilizar alimento, produto de higiene e limpeza, e não estava conseguindo mobilizar água, né? E a Ambev mandou, tipo, uma fileira de caminhões para nós, e a pergunta da pessoa foi, cara, eu tenho aqui caminhões de água, vocês conseguem receber? A gente falou, a gente consegue receber. E aí teve essa confiança da entrega para a gente direcionar esse fazer da favela pra dentro, né? E foi muito E se precisa, positivo, né, também. assim, Porque né? não adianta eu falar assim, ó, vou te mandar um monte de caminhão de água, e você fala assim, não, água eu tenho, né? Não é isso que eu preciso de uma outra coisa. É isso. Então também eu vi isso. Maravilhoso, Pig. Vamos seguir aqui. É muito legal que a gente está falando sobre água, né? Quando a gente pensa na crise climática e ambiental, dentre as várias questões que isso aborda, ODS 6, água, né? É uma das coisas centrais que nós não só... a gente tá buscando proteger, mas também garantir, né? A Água AMA é um exemplo disso, né? E como a água é a matéria-prima da empresa, né, da Ambev, e você que está na área social hoje, eu queria que você comentasse um pouco mais de como a empresa tem se esforçado para explorar esse produto, que é a matéria-prima do trabalho, mas ao mesmo tempo evitar essa escassez e garantir preservação. Eu acho que você já falou um pouco disso na prática, mas se puder aprofundar mais, seria legal. Eu acho que AMA, ele nasce muito disso que você começou comentando, de que ela é matéria-prima, né? Então, quando a gente está falando de cerveja de bebidas, né? A gente sabe que a maioria dela é composta desse produto específico, né? É composto por água. E aí, AMA, ele nasce dessa vontade lá em 2017 e 2018, de como que a gente consegue usar, né? Uma coisa que é a nossa matéria-prima, sem também infringir, sei lá, leis, não é nem leis ambientais, assim, mas o meio ambiente como um todo. Então, a AMA, ele nasce desse compromisso de vamos dar acesso à água para quem não tem, né? Na época que a gente lançou esse compromisso, era até 2025, chegar em 1 milhão de pessoas. A gente tinha 33 milhões de pessoas com sede no Brasil. Né, quando eu falo sede, é sem acesso à água, na verdade. Então é até mais grave do que sede. E a gente cria também algumas regras mínimas, assim. Então, a gente não ia usar AMA e não ia, né, retirar água em lugares que já estavam em estresse hídrico, né? Então, em lugares que tem falta de água. Então, AMA, ela só é produzida em lugares que tem abundância hídrica. E, de novo, a gente falou, cara, beleza, a gente tem um produto aqui, né? Que a gente tem uma força de vendas de bebidas, então a gente não tem uma água própria de Ambev, então por que a gente não coloca mais um produto, usa essa força de vendas que a gente tem para conseguir, e com o lucro disso a gente dá acesso para quem não tem. Eu acho que esse foi um dos principais aprendizados, inclusive, que a gente teve, né, de deixar a AMA junto com o time de vendas mesmo, né, a nossa área, ela cuida da parte de quais são os projetos que a gente vai atuar, quais são as áreas ali que realmente que mais precisam, né? E quais são as prioridades e urgências de atuação mesmo, né? Mas o time de vendas, então, que toca a AMA, que faz a negociação, às vezes, com o supermercado, de qual que vai ser o preço, qual que é a melhor estratégia comercial. Então, de novo, né? Um produto como todos os outros, e a gente usa esse lucro para dar acesso para quem não tem. E aí, eu acho que é muito importante porque duas coisas, né, principalmente, porque quando a gente tá, vou resumir uma só, na verdade, acho que quando a gente tá falando de água, às vezes as pessoas falam assim, beleza, é matar a sede, mas a gente tá falando de água, né, e a gente dá acesso, não é que a gente vai lá e leva uma garrafa de água para as pessoas beberem, então a gente constrói cisterna, poço artesiano, pode ser um ponto de hidratação ou um bebedouro, ou até entregar bebedouros, né, dependendo do lugar que a gente está, porque até quando a gente fala de região norte, às vezes as pessoas elas têm acesso à água, mas não é uma água de qualidade. Sim. Então talvez falta um bebedouro ali de barro, né, para fazer esse com filtro, né, para fazer esse filtro de água mesmo e ter acesso à qualidade, e isso acaba dando mais saúde para as pessoas. Então a gente tem, né, pesquisas que mostram que as pessoas que receberam, né, ou, sei lá, cisterna, filtro ou alguma das soluções, elas dormem mais, né, então elas conseguem ficar mais cansadas e isso melhora, né, na vida tanto delas para o trabalho quanto das crianças nos estudos, né, então eles melhoram
as notas deles, pelo simples fato que antes elas precisavam ir para um olho d'água, né, um lugar muito longe, andar horas e horas para ter acesso à água, agora tá ali mais perto. Então já esse tempo que antes ela estava caminhando ali no sol, ela já consegue simplesmente descansar. Ou até, óbvio, né, reduzir o número de doenças infecto-contagiosas, né? Quando a gente está falando de uma água que ela já vem limpa, que não tem bactéria, que é uma água de qualidade. Então, de novo, a gente está falando... Parece que a água é pouco, né? Que é só matar a sede, mas a gente tá falando de saúde. Sim. A gente tá falando de escovar o dente, a gente tá falando de tomar banho, né? Que muda mesmo o patamar de vida dessa pessoa. Cara, isso é muito sensacional, né? Porque eu acredito muito na ciência, nos dados, mas o ver para crer também é incrível, né? E eu tive essa possibilidade, né? Com a TAI, com os meninos da Água Camelo, né? Uhum. Que é um projeto também apoiado pela área da Água Ama da Ambev. E a gente teve a possibilidade de ir para o Acre, né, num lugar, tipo, bem distante, assim, dos centros, né, um território indígena do povo Yawanawá. E é isso, é uma galera que tem um rio passando ali, na realidade deles, e você pensa, pô, tem água, mas quando você aprofunda a discussão, você percebe, cara, a água é imprópria para consumo e etc, e precisa do filtro, e você vai entendendo a lógica daquilo, né, você entende o macro, aí quando vai afunilando e vê a transformação, o impacto na saúde da galera é incrível, né? Eu sou puxa-saco da água, não. Não, e que, de novo, a gente só consegue fazer também porque a gente tá com esses parceiros, né? Então a gente tem a Vina, tem Deep, tem Florescer, tem o próprio time da Água Camelo, de como que a gente consegue dar acesso até para os lugares mais distantes. Sim. Né? Então essa aldeia que vocês foram, por exemplo, ela precisa chegar de barco, são horas de barco, chega de avião, depois vai de barco, até chegar lá. E aí tem uma solução, né, que é os filtros, a mochila da Água Camelo para essas pessoas que, de novo, passam um rio, mas como que eu consigo dar água de qualidade para elas? Muito bom, cara, isso é muito incrível. E você falou da Vina, né, e dessas soluções de outras regiões do Brasil, e eu lembro que a gente visitou uma escola também, e foi muito marcante, porque você entender que não é só da água, beleza, a gente vai de forma imediata ajudar a matar a sede daquela pessoa, mas a estrutura constrói uma solução muito mais aprofundada, né? Da captação de água da chuva, da purificação ali da água do rio com os filtros, e foi muito marcante ver os desencaminhamentos disso, né? Os horizontes, o que se constrói após essa entrada do que a Água Ama faz, porque na escola que eu visitei no interior de Pernambuco, né? A galera fez uma horta que no período da pandemia serviu para alimentar uma cidade pequena a partir do simples processo de ter ajudado a construir uma cisterna a partir de ama, né? E eu acho que isso incrível. Também aumenta o senso de comunidade. Eu lembro, eu também visitei algumas comunidades de ama que a gente fala, e eles fizeram uma coisa muito parecida. E eu lembro que eu fui bem no período de férias, Sim. né, da escola. Então eles construíram uma horta na escola, né, tinha uma cisterna lá. Na e Deusira, aí, se eu não me engano, que eu fui, né? A Deusira deve ser a mesma. E os pais, eles revezavam pra ir pra escola, pra regar a horta, né? Então, mesmo de férias, eles falavam assim, não, esse período eu vou estar aqui, não vou visitar minha família, eu não vou viajar, então... E aí eles, ali, de novo, muito comunidade, porque eles literalmente tinham a chave da escola, né? Iam lá, regavam a horta, fechavam a escola, voltavam, então muito pra eles poderem usufruir de uma solução deles. Cara, agora eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja óbvia pra nós, mas talvez não pro todo. Água em lata. Por quê? Porque é uma solução muito mais sustentável, né? Quando a gente olha o índice de reciclagem de lata no Brasil, ele é muito maior de quando a gente está falando de plástico, de vidro. E então a gente tem um produto que ele é 100% reciclável, né? A gente reduz a quantidade de plástico também, porque a gente sabe que não é todo mundo que descarta corretamente. E assim, eu acho que é uma solução que ela é leve, ela é uma solução fácil. E ela dá, assim, eu acho muito legal, assim, eu acho que é uma experiência muito boa porque ela não tem sabor, né? Tem muita gente que fala assim, vai ter gosto de metal, não sei o quê. Ela tem a qualidade de água mesmo, então eu acho que é uma ótima solução, na real. Maravilhoso, é incrível, né? Cara, agora eu queria virar um pouco a chave e voltar para a sociedade de novo, né? Mas também conectado com empresa, negócio, e o que você comanda no seu dia a dia de trabalho. Como faz a ponte da rua, né, com caixa e princípio da empresa? Como a gente conecta essas realidades? Eu acho que mostrando esse interesse genuíno no final, sabe? E aí eu acho que não é nem só pra Ambev, acho que todas as empresas
quando você mostra a importância, né? Quando você mostra os caminhos que tem, que aí eu acho que o Gilson já fez isso há muito tempo, acho que tanto o Celso Ataíde e o Edu Lira agora estão fazendo muito isso, né? Assim como eu acho que a Eliane fez isso muito na Redes da Maré, a Eliana fez muito isso na Redes da Maré também, de mostrar as soluções e não sei qual clichê que é, mas realmente a potência da rua, né? Então falar, galera, assim, tem um monte de gente aqui que trabalha, ou que quer trabalhar, ou que tem um monte de coisas pra fazer e que também é um mercado e que a gente precisa ajudar, né? Eu não sei nem se ajudar é a palavra, que a gente precisa estar ali junto. É isso, co-criando. Porque tem uma coisa que eu pelo menos uso muito na Ambev, que eu falo de crescimento compartilhado, assim. Eu sei que a Ambev, né, e qualquer empresa, ela só vai conseguir crescer se o Brasil também crescer. Né? E eu lembro que uma vez eu tava falando isso e até falaram assim, não, mas aí quer crescer e capitalismo desenfreado e aí vai chegar no limite, poluição, não sei o quê. Falei, não, acho que não é nem isso. A gente tá falando de uma potência ali, de um lugar que um monte de gente pode crescer, mas às vezes não tem a conexão ou não tem o acesso ou não tem aquele conhecimento específico para chegar, né? E às vezes é uma solução até mais sustentável, né? E que a gente simplesmente tem que estar ali, como você falou, co-criando, para ajudar a crescer e aumentar essa potência. Maravilhoso. Né? Eu acho engraçado que às vezes quando eu vou em algum fórum, numa roda, as pessoas falam assim, como que a gente ajuda o pequeno produtor, ou o pequeno bar e restaurante, ou quem tá começando, né, um pequeno empreendedor, a falar de sustentabilidade. Eu falo, cara, assim, eles falam de sustentabilidade faz muito tempo. É isso. Né, assim, a galera que tá agora botando no bar e cobrando R$30 num drink usando um pote que era um pote de vidro antes, cara, assim, a galera da periferia reutiliza pote de vidro como copo ou como outras coisas, desde que o mundo é mundo, assim. Exatamente. Então vai falar de reutilizar, de reciclar, pra uma galera que precisa reduzir o máximo possível o número de resíduos e precisa reaproveitar, e precisa reciclar, e precisa fazer tudo. Né? Então, assim, pra mim é menos sobre querer ensinar e mais sobre querer aprender. Maravilhoso. Mesmo. Então, de ouvir, de estar ali e falar, opa, tem um monte de coisa aqui acontecendo, que eu tô achando que eu tô inovando, mas às vezes a solução aqui é muito melhor, é mais prática, é mais eficiente. Eu acho que tem um exemplo que é muito legal, do VOA, que é a nossa iniciativa de voluntariado, que eu lembro disso, assim, né? A Ambev é super conhecida pela gestão de custos, então de fazer muito com pouco. Legal. E aí eu lembro que do time, uma das pessoas de vendas que estava sendo voluntário de uma dessas organizações sociais nossas, que era uma organização social, inclusive de Salvador, assim. Eles falaram, cara, eu achei que a gente era super eficiente, que a gente fazia um monte de coisa com pouca grana, mas assim, a minha ONG, né, a ONG que eu tô ali mentorando, tem 8 pessoas e atende 13 cidades. Né, assim, tem mais cidade do que pessoa, e eu não faço ideia como eles conseguem fazer isso, que eles têm um recurso super reduzido. Então eu vejo que tem muita coisa pra gente aprender. Eu acho que isso que é muito legal, assim, de mostrar para as pessoas que estão trabalhando na Ambev que tem um monte de conhecimento e um monte de saber fora, né, e deles também entenderem isso e falarem, cara, tem um mundo aqui fora que não é que eu tô ajudando, eu tô fazendo junto e tô aprendendo também. E de dentro para fora, Peg, como que uma empresa que chega em cada cantinho do Brasil pode construir, né, contribuir com a transformação do Brasil? Acho que eu vi... E se tem essa função, né? Como é que você pensa? Acho que tem, assim, acho que as empresas, elas precisam entender a responsabilidade que tem. Hoje a gente não usa mais o termo responsabilidade social, porque ficou uma coisa muito, talvez, burocrática, mas acredito que seja cada empresa entender o seu papel e o seu tamanho, assim. Né? Eu lembro quando a gente começou a falar na companhia de diversidade e inclusão, por exemplo, e surgiram algumas matérias falando de efeito Ambev, assim, então e isso aconteceu porque a gente começou a patrocinar, né? A gente foi a primeira grande empresa, se eu não me engano, a patrocinar a parada LGBT em São Paulo. Legal, e depois no Rio, e aí foi uma coisa assim de... Cara, a Ambev, ela é grande, ela tá fazendo isso, e várias outras empresas começaram a patrocinar depois, no sentido de, se a Ambev tá fazendo, então acho que é seguro o suficiente para eu também fazer. Muito bom. Né? Então, se as empresas elas entenderem esse tamanho, essa responsabilidade delas, esse feito que elas têm,
acho que elas conseguem contribuir mais ainda dentro desse ecossistema como um todo. E aí, você perguntou muito sobre o como, que eu acho que esse primeiro é o porquê, né, que as empresas precisam fazer isso. Mas o como é muito... Pra mim, é muito sobre ouvir. Legal. Né? Não é eu chegar, sei lá, em qualquer lugar, assim, sei lá, chegar na Rocinha, chegar no Sol Nascente em Brasília e falar assim, tem uma grande solução. Eu não faço ideia qual é essa grande solução, mas eu posso, né, que foi um exemplo que você deu na pandemia mesmo, de ouvir assim, o que vocês precisam, o que eu consigo fazer, como que a gente consegue construir junto. E eu acho isso muito interessante porque às vezes, né, algumas parcerias que a gente tenta construir, as pessoas não entendem. Elas falam assim, eu preciso de grana. Eu falo, cara, beleza, mas não é sobre isso. Né, assim, como que a gente consegue construir alguma coisa que talvez seja mais eficiente do que eu te dar grana? Né, às vezes eu tenho um caminhão que vai te ajudar e é melhor eu entregar esses caminhões ou fazer alguma coisa assim, ou levar em algum lugar, do que simplesmente te dar grana. Né, então acho que é entender o que é esse caminho e o que dá pra fazer junto. E eu acho que isso dá muito mais potência. Muito bom. Né, e isso amplia muito mais o impacto positivo quando a gente tá falando. E o VOA tem muito disso, né? De você fortalecer a estrutura da instituição, porque aí a captação de recursos, a subsistência da coisa vem como consequência, né? Eu acho que a Gerando Falcões é um exemplo disso, né? Eu lembro da Gerando Falcões no VOA e, tipo, a escalada que o Edu é hoje, né? Eu acho que conecta muito com isso que você está trazendo. E ainda é muito legal refletir em empresas como um todo, né? Uma coisa que eu anotei aqui quando eu estava refletindo as perguntas para você é que antes... Numa leitura minha, né, as grandes empresas eram vistas sobre a ótica da concorrência. E eu acho que hoje a colaboração tem se tornado uma constante nesse rolê. Você também vê dessa forma? E o que você acha que motiva? Não sei o que motivam todas elas. Eu gosto muito de uma frase que eu li, mas eu também não sei agora quem falou ou da onde que é. Que é, né, assim, se todas as empresas estão ajudando o planeta, quem que tá destruindo o planeta? Muito bom. Né? Incrível. E aí eu acho que veio muito, talvez, essa reflexão, assim, dessas empresas, elas entenderem qual que é o lugar que elas estão, né? E que sozinhas elas não vão conseguir fazer. Então, acho que a gente participa de muitos movimentos, né? Então, a gente tá no Mover, por exemplo, que é um movimento racial, a gente tá na coalizão de inclusão produtiva junto com outras empresas, Pacto Global da ONU, no CBEDS, no Ethos, então são várias associações de colaboração mesmo. Então, beleza, dado que talvez eu não consiga fazer tudo isso para todo mundo, talvez tenha uma solução que a gente consegue construir junto e consegue entender esse cenário, pelo menos. Ou pelo menos a gente consegue compartilhar erro para aprender e ser mais fácil. Então, talvez o que surgiu foi muito dessa necessidade de falar assim, cara, beleza, não consigo salvar o mundo sozinho, mas vai ter alguma coisa que com os outros eu consigo fazer. Muito bom. Cara, o que você tem tentado aplicar, assim, de fato, né, todos os dias para inovar nesse campo de reduzir impacto climático e ambiental, construir diversidade dentro da empresa? Da onde você vai buscando essas inspirações? Assim? Não, é que é engraçado, porque para mim são essas pessoas. Tipo, você... O Renê, a Gabi, a Camila Camilo, tipo, toda essa galera, assim, né, de ouvir, de conversar. E aí, acho que, de novo, conseguir ampliar, ter esse interesse genuíno mesmo de aprender e de querer ouvir. E quando eu falo de ampliar, é muito também entender que não... sair desse eixo, talvez, sudestino. Sim, importante. Né? Então, tipo... O norte existe, por exemplo. É isso. Então, né, tá ali com o pessoal do Psica. Irado. Com o Jeff, com o Gerson, até o próprio Jairo, né? Ou quando a gente entende os caminhos com a Ítala em Salvador, que também faz parte do nosso comitê racial na Ambev. Então, acho que eu ouvi essas diferentes vozes, esses diferentes saberes, para conseguir construir alguma coisa que faz sentido. Legal. Né? Então, para mim, ele é muito sobre essa parceria, ter esse interesse genuíno, ter colaboração e conseguir compartilhar. Eu acho que tem muito uma coisa de humildade aí. Legal. Sabe? De conseguir falar. E eu lembro uma vez, a Ítala falou isso, assim, pra mim. Acho que é menos, talvez, sobre a gente querer ensinar, mas é compartilhar mesmo.
Então, por isso que tem humildade. Sim. E até ser simples, né? Às vezes eu vejo muito um setor acadêmico ou um setor de empresa que fala difícil, que traz uma grande teoria e que é muito complexo. Mas, assim, eu quero saber da vida prática, né? O que me interessa, na verdade, é o que tá acontecendo na rua. É isso. Né? A ciência das ruas é a solução, né? Isso é incrível. E você acha que essa mudança de uma maior aproximação tá acontecendo desde quando, assim? Você tá 10 anos na Ambev. Quando você entrou já era ou o que você viu motivando essas transformações? Acho que foi evoluindo muito. A pandemia talvez trouxe uma necessidade urgente. Né? A pandemia ela mudou muita coisa, desde modelo de trabalho, e aí quando eu falo isso, acho que o modelo de trabalho, dado que ele muda também na pandemia, então as pessoas entendem que eu posso contratar pessoas que estão fora de São Paulo para trabalhar num lugar que a sede é em São Paulo, faz super sentido. Ao mesmo tempo em que a urgência de estar junto e de colaborar também aparece, né? De novo, desse ponto de talvez não vou conseguir fazer sozinho, mas o meu pedaço eu consigo fazer, e como eu preciso fazer isso muito rápido, não sou eu que vou dar a ideia, talvez eu vou ouvir de quem tá ali e quem tá acontecendo, né? Incrível. A gente conversou aqui já sobre algumas coisas que a Ambev fez, ajudando a impulsionar nos territórios, etc. Mas o que você, nas suas andanças, você viu no Brasil assim de solução que te impulsiona a fazer o que você faz, que te modifica? Tem exemplos assim que você... Acho que tem muito exemplo quando a gente vê a parte... Talvez principalmente de meio ambiente, assim, né? De muitas empresas com colaboração de reflorestamento, de até agricultura regenerativa, de redução de energia elétrica, né? Porque quando a gente fala de crescimento compartilhado, no final do dia, é muito sobre não só compartilhar o conhecimento, mas compartilhar esse crescimento. Então, assim, se para eu crescer eu preciso ser mais eficiente, reduzir um custo, então eu vou economizar energia. Né? Tô falando isso muito porque também não é só sou boazinha e quero aqui reduzir o impacto que eu tenho na sociedade, mas como que eu vou ser mais eficiente mesmo? Né? Então, desde empresas que olham muito para essa parte de energia elétrica, outras que olham muito essa parte de agricultura regenerativa, e como que elas conseguem conectar com outras, né, para ampliar ainda mais esse impacto ou procurar outras parcerias para chegar em outros lugares. De social, talvez acho que tem ainda um ponto de como que consegue escalar e como consegue aumentar, mas eu vejo muito na parte ambiental já dando muito fruto, assim. Incrível. Qual que é a importância da conexão do terceiro setor com as empresas? Talvez eu esteja me repetindo, mas eu acho que é de ouvir mesmo, né? Porque o terceiro setor, no final do dia, é quem tá ali no dia a dia. Né? De novo, assim, outro exemplo, eu lembro de, às vezes, as pessoas chegarem, né? Quando a gente tá falando do VOA, que, de novo, é o nosso programa de voluntariado com as organizações sociais, eu lembro de uma pessoa que tava no time de diversidade falar assim, vamos colocar no VOA um conteúdo de diversidade? Aí eu falei assim... A gente aqui no escritório de São Paulo quer ensinar para as ONGs que estão no Brasil inteiro que quando tem uma pessoa trans ou uma pessoa travesti que é expulsa de casa, essa ONG, né, essa organização social que acolhe essa pessoa, a gente quer ensinar ela a diversidade? Não é esse o caminho, né? Assim, será que não tem algumas coisas que a gente pode ouvir delas? Também, ou a gente quer falar, né, um monte de gente aqui engravatada, falar de pessoas negras, sendo que são essas organizações que participam de movimentos sociais super antigos, super ancestrais, que já falam sobre isso. Então eu acho que é dar essa realidade mesmo, assim. Muito bom. Cara, o ESG, né, na moda, a palavra sigla que todo mundo tá falando agora, você acha que é uma agenda que fica? E em que momento essa agenda tá? Nesse momento? Acho que hoje ela tá num momento muito mais para fora do país. Então, porque quando a gente fala de ESG, ela surgiu muito de um contexto de investimento, né, de banco de investimento, de boutique de investimento.
Então, tem um lado muito internacional que olha e que acompanha isso, ao mesmo tempo em que talvez ela só seja um novo nome para sustentabilidade. Legal. Né? E talvez o mercado financeiro, ele goste disso, né? De novas palavras, de novos modos. Então, e aí eu falo isso muito porque muitas empresas já fazem isso, né? Só que às vezes elas ficam preocupadas em querer traduzir o que elas fazem para essa nova palavra. Não sei se é uma coisa que vai ficar ou se é uma coisa que ela vai evoluir e vai virar outra. Quando a gente está falando de sustentabilidade, para mim é muito bacana que ESG ele tem algumas evoluções, principalmente falando de ética e de transparência. Legal. Né? Que talvez sustentabilidade não olhasse tanto quando a gente fala do tripé, né? Social, econômico e ambiental. Então, adicionar isso, né, de transparência é super importante. Mas eu me preocuparia menos, talvez, com a sigla e mais se o que eu tô fazendo realmente é genuíno. Né? Porque não é todo mundo que vai... Não é todo mundo, não. Acho que é impossível todo mundo tirar 10 em tudo de ESG e ser o melhor de tudo. Mas entender aquele caminho e o que ela consegue fazer... e aí não tô falando só de empresa grande, tô falando de muito pequeno, assim. Eu lembro de durante a pandemia eu tá em alguma roda de conversa ou um treinamento, não lembro o que era, uma palestra, com pequenas empresas, pequenos bares, restaurantes, e eles perguntaram assim, como que eu consigo implementar o ESG aqui? E aí o ESG, ele tá no dia a dia, né? Sei lá, você tem 2 lixos pra separar a reciclagem? Né? Nem que for tipo seco e molhado, não tô nem falando de ter todos, né? De metal, plástico, vidro, papel. Então ter alguma coisa simples. Ou a gente tá falando de salário justo, né? Pra todo mundo que tá trabalhando aí. Ou até eu tenho diferença entre homens e mulheres ganhando alguma coisa. Então o ESG ele tá ali no dia a dia. Ele não precisa ser um relatório de sustentabilidade. Ele não precisa ser eu tenho uma iniciativa aqui que eu ajudo uma ONG que você tá às vezes pegando uma grana a mais. Que no meu dia a dia eu tô fazendo, né, pra realmente ser ESG, né? Então o que eu tô fazendo pra melhorar o meio ambiente, o que eu tô fazendo pra melhorar a sociedade, o que eu tô fazendo pra ser transparente com todo mundo. Eu gosto muito quando o Akatu, ele fala de sustentabilidade, em vez de usar o termo sustentabilidade, ele fala, né, que é bom pra você, bom pra sociedade, bom pro planeta. Bom pras outras pessoas, né, e bom pro planeta. Então é isso, assim, o que você tá fazendo que é bom pra você, bom para outras pessoas e bom pro planeta também. Maravilhoso. E é legal, você falou no início, né, que é mais uma forma de pensar uma sustentabilidade em vários âmbitos e talvez, enquanto a gente estava conversando aqui, eu fiquei refletindo, seja um processo de continuar incentivando esse fazer, né? Porque a gente vem de ODM, Objetivo do Desenvolvimento do Milênio, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, questão ambiental, social e governanças, com o ESG, né? Talvez seja uma busca de manter atualizado o incentivo, também, né? Ainda mais dentro do campo corporativo. Eu trouxe um dado aqui, né? Eu sei que você, fazendo o que você faz na Ambev, você tem um timaço, né? Nossa parceira Tainá, maravilhosa, representa em vários corres aí. E tem uma coisa nova, né? Que eu tava lendo e trocando com o time. Dados da ONU revelam, né, que 21 milhões de pessoas passam fome no Brasil, né? E 70,3 milhões, segundo FGV Social, está em situação de segurança alimentar. Eu queria que você falasse um pouco mais, de novo, né, sobre isso que vocês estão fazendo desse Programa Nacional contra a Fome. O que é isso? Da onde veio isso? Eu acho que, de novo, é um programa que a gente tem em parceria e a gente entende também o nosso tamanho e a nossa ambição. Então, né, desses dados que você está falando, a gente entende o contexto de Brasil e a gente entende que ele é um contexto urgente. Porque, de novo, quem tem fome tem pressa, e aí eu gosto, sempre que eu falo de fome, eu gosto de trazer algumas informações no sentido de, existe um efeito na psicologia que é o efeito túnel. Então, quando aquela pessoa, ela tem uma dor muito forte, ela só vai se preocupar com aquela dor porque ela quer resolver. Então, sei lá, ela recebeu um corte, ou, sei lá, por algum motivo ela ficou muito machucada, ela vai esquecer, sei lá, se ela tá cansada, se ela tá com sono, e vai querer resolver aquilo pra salvar a própria vida. A fome é a mesma coisa. Então, se a pessoa ela tá com fome, ela não consegue prestar atenção na aula, não adianta.
né? Porque ela tá com fome, ela só tá preocupada com aquilo, e aí ela aprende menos, ela vai tirar a nota pior. Então é uma coisa muito urgente, né? É um problema muito urgente quando a gente tá falando de fome. E aí os dados que você fala mostram, eu acho que o tamanho disso no Brasil. E aí a gente, como Ambev, traz essa parceria, e como você citou, né? A Thay olha esse projeto, beleza, a gente tá junto com Comida Invisível, né? Então a Dani e o Rafa super ajudam a gente nesse caminho de como que eu consigo conectar, né, lugares que às vezes tem sobra de alimento com quem precisa. Né? E que o Comida Invisível é essa plataforma em que eu consigo oferecer para os meus bares e restaurantes, consigo oferecer também para os armazéns que eu tenho dentro da companhia, então desde as minhas cervejarias até para os meus centros de distribuição, e falar, olha, eu tenho um alimento aqui que talvez eu não vou dar vazão, né? E então, ou eu vou descartar, ou eu consigo doar, porque ele não é um alimento ainda que está estragado, né? Ele é um alimento que ele ainda não venceu, então é um alimento próprio para consumo. E aí eu acho que pra dar um exemplo muito simples, sei lá, eu tenho às vezes um bar que ele oferece almoço durante o dia ali, só que à noite ele vai fechar, ou à noite ele não oferece jantar, ele só vai oferecer drinks, e ele fala assim, olha, eu tenho aqui um arroz, um feijão, tenho um alface, tenho uma mistura que pra amanhã não é saudável, vou ter que jogar fora, ou talvez não tenha nem onde armazenar, e antes ia ser descartado. Então ele coloca ali na plataforma, que ele tem, sei lá, 300 gramas de arroz, 400 gramas de feijão, e aí, num raio ali, né, numa distância que as ONGs conseguem chegar, elas falam assim, opa, beleza, eu vou pegar aí essas 700 gramas aí que você tem até tal hora. E eles combinam e vão lá e buscam esse alimento. Então é isso que a Comida Invisível faz. Incrível, de novo, é uma solução que já estava pronta. Sim. Não foi a gente que desenvolveu, a gente falou, putz, a gente tem mais de 1 milhão aí de pontos de venda no Brasil inteiro. Por que a gente não oferece para eles usarem isso e poderem, desde cadastrar mais ONGs, desde serem pontos para fazer essa doação, para também poderem doar esse alimento em vez de jogar fora. Cara, muito legal ouvir você falando isso, né? Porque parte do princípio da humildade, né? E é isso, é uma grande empresa, é uma das gigantes do mundo, mas tem esse olhar de fortalecimento e não tipo, eu vou criar o meu próprio e fazer, ao invés de fortalecer essa outra tecnologia, né? E eu acho que isso é uma das graves críticas que a gente tem no país, quando a gente pensa no campo político partidário. Porque, por exemplo, quando você olha o Complexo do Alemão, não é que a gente tem a ausência do Estado, ele está presente em estruturas dentro daquele espaço. Tem quadras, tem cinema, tem áreas de tecnologia, só que elas muitas vezes são programas da pessoa ou do partido e não de uma política social, né? Então sai uma pessoa, a outra Sim. que entra, ao invés de fortalecer aquilo já existente, quer criar o seu próprio, e aquele outro escateia, o outro não avança, e ao invés de ter uma constância de solução, né, fica sempre refém desse fluxo. E é muito legal quando você traz isso. Não, e quando você fala isso, de humildade e de colaboração também, né, e uma frase que eu já usei, né, de talvez eu não sei tudo, mas eu consigo aprender um monte de coisa. Então, de novo, eu não preciso fazer um aplicativo, se eu Sim. tenho parceiros, já tenho pessoas que estão trabalhando com isso, pessoas que têm interesse, né, para eu conseguir construir junto no final. Isso. Bom, nessa vibe de eu não sei de tudo, mas eu consigo aprender muita coisa, você tem uma personalidade muito própria, né, e isso soma bastante no seu modelo de negócio. Eu já te perguntei o que a Rua te ensinou, agora eu queria saber o que a Ambev te ensinou. Ou te ensina, né? Acho que a Ambev, ela me ensina a ter ambição mesmo, né, de falar, putz, será que isso daqui não dá pra ser maior? Né, e não acho que é só pra mim. Uhum. Quando a gente tá no Voa, a gente tem vários exemplos disso, né, voltando pro Voa, que é o programa de voluntariado, quando a gente tá com as organizações ali, o papel muito dessa pessoa da Ambev que tá junto com a organização é, às vezes, de provocar ela. Né? Então a gente tem um exemplo da Maria, do ProSaber lá em Paraisópolis, que ela tinha uma biblioteca já dentro da organização dela, só que conversando junto com o voluntário, que era o Cerchiari, na época, ele falou assim, putz, mas e se a gente
ampliar essa biblioteca. E aí era menos sobre o tamanho da biblioteca, mas a gente falou assim, cara, para a pessoa entrar aqui na biblioteca, ela precisa entrar na ONG, e aí para entrar na ONG ela tem, sei lá, que descer uma escada e ir numa sala fechada. E se, dado que a gente tá aqui, botar a biblioteca na entrada, né? E além de botar a biblioteca da entrada, e se essa biblioteca fosse de vidro, para todo mundo poder ver, né? E deixar ela aberta, né? Então é isso. E ela ampliou, assim, em muito a quantidade de pessoas que estão na biblioteca, e ela também fez isso muito no sentido de... Ela falou, putz, realmente, eu consigo alcançar mais crianças, né? É muito focado, a biblioteca é muito focada em conteúdo infantil, tem alguns outros livros que as pessoas podem pegar emprestado, podem ler no próprio lugar, mas assim, só de colocar na entrada, de colocar um vidro em volta, em vez de ser uma parede, né? Isso já ampliou em muito o acesso dessas pessoas. Então... Talvez a Ambev, o que ela ensina é isso, de ampliar uma visão, de ter essa ambição de falar, e se eu fizesse isso diferente para conseguir alcançar mais gente? Maravilhoso. Sabe? Genial, galera. Lembrando que isso aqui é o CriaCast, né? Uma produção da Carta Capital, um patrocínio da Ambev e oferecimento Água Ama, que eu já vou beber uma água aqui também, enquanto eu deixo mais uma pergunta pro Pig, que é... Pensando política, empresa, país, né? A polarização política do país gera que tipo de transformação no seu negócio? E eu penso isso tanto enquanto o impacto na empresa, mas com você especificamente que cuida do social a partir da empresa, qual o impacto que a polarização política gera no que você faz? Não sei se é... Acho que é menos sobre polarização, que é uma coisa que a gente também não comenta muito, mas entender dentro do setor social quais são os modelos e as dinâmicas que vão surgir. Então, independente desse modelo, talvez faz mais sentido usar frentes, né, e trabalhar com frentes que estão relacionadas, às vezes, sei lá, com combate à fome, com voluntariado, ou outras de crescimento, geração de emprego e renda, né? Então, talvez no momento faz mais sentido um, no outro momento faz mais sentido outro, mas, de novo, para mim é menos sobre a política e mais entender a necessidade da população. Maravilhoso. Né? Porque ela que vai ser impactada no final do dia, né? A população. Então, o que essa população precisa e como que a gente consegue contribuir para a vida dessas pessoas. Você tem irmãos? Tenho 3. 3. Como é que vocês são enquanto família? É aquela galera que se reúne para qualquer motivo ou se comunica mais via WhatsApp ou outras redes? Minha família inteira é do interior, né? Então, assim, a gente sempre se encontra muito. Eu lembro de quando eu tava no vestibular, era um inferno da minha família no nível de, assim, a gente se encontrava quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu falava, gente, sim, eu preciso estudar. Então, assim, que eu tô no ano do vestibular, licença. Então, assim, não dá pra gente se encontrar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos dar uma reduzida? Aí, sei lá, minha família deu uma reduzida pra quinta, sexta, sábado e domingo. Até hoje, né, eles não moram todos em São Paulo, mas quando eu vou pro interior é isso. Essa é a dinâmica. Então, assim, acabou o trabalho, a gente se encontra na casa do meu avô ou, sei lá, na casa de algum tio e a gente tá sempre junto, a gente tá sempre falando e se metendo na vida do outro. Eu acho que isso também me mostrou um pouco de o que são essas diferenças e essas pessoas. De conviver, né? Assim, eu acho que no final é convivência. Te dá convivência, é uma família muito grande. Como eu falei, eu tenho 3 irmãos, mas a gente é em 11 netos. E como que a gente consegue... 11 netos? Meus avós são 11 netos, então eu tenho 10 primos, mesmo. Né? Então, assim, como que a gente convive um monte de gente. A gente sempre viaja junto, então... saia do interior pra ir pra praia e, assim, toda a família, então, todos os meus tios, mas todos os meus primos. É uma produção, né, cara? É uma grande produção. Evento. É um grande evento. Aí parava. Aí, não, por que a gente parou? Não, porque a tia quer fazer xixi. Não, mas ninguém quer fazer xixi, não, mas tem que parar. Então é muito de ouvir também. Beleza, às vezes eu não quero agora, mas alguém vai ter que parar. Sim. Né? Isso é maravilhoso, né? Você, enquanto homem branco, vem usando a sua influência para construir soluções de enfrentamento ao racismo, garantia de diversidade nos espaços e redução de violências diversas, né? Isso tem crescido na sua rede de relacionamento? Porque para nós você é um parceiro muito estratégico, né? Mas eu queria saber, você com os seus, e se você também tem ousado com seus pares a botar o dedo nessa ferida aí. Sim, eu acho que é uma provocação constante, assim.
e de também saber os momentos. Legal. De novo, acho que da própria descrição que você trouxe, né? Eu sou um homem branco e eu tenho muitos privilégios e entendo esses meus privilégios. Então eu sei que às vezes eu posso trazer uma provocação que não é todo mundo que pode trazer. Sim. Né? Mesmo que tenha outros homens brancos, talvez eles não possam trazer esse privilégio. E como também já citei, né, sou um homem branco gay e eu lembro, assim, no começo de ouvir em alguns momentos... Ah, não, mas... E é muito engraçado, assim, quando a gente pensa hoje, né... Que é uma coisa muito antiga, mas assim... Não, tal pessoa é meio viadinho. Eu falo assim, mas tem namorado? Porque se é viadinho, né, é um homem que gosta de outro homem, né? Não, é meio fresco. Eu falei, não, então fresco é uma coisa, né, viado é viado. Então são coisas diferentes. Vamos lá? Vamos começar a aprender? Muito bom. O que é cada um e o que são cada... O que é cada coisa? Não, é verdade, realmente. Mas que não é todo mundo que poderia falar isso. Né? Então acho que tem esse momento de provocação e também saber quem que você pode falar e o que você pode falar, e é um letramento constante, assim, é uma educação constante e que ela vai ficando cada vez mais complexa, né? Porque aí uma coisa é falar sobre orientação sexual, falar sobre sexualidade, aí depois você entra num lugar que às vezes você tá falando sobre racismo, mesmo talvez você sendo uma pessoa branca, então beleza, não, aqui você foi racista, não, mas o que você tá falando? Você é branco, você não sabe? Não, realmente sou branco, mas assim, como não tem ninguém aqui pra falar, então vale eu trazer isso. Ou você tá sendo machista. Não, mas você é homem. Sim. Mas, de novo, como só tem eu aqui pra falar, então eu que tô trazendo isso, e vale muito menos sobre um conflito e mais sobre uma provocação e um pensamento. Maravilhoso. Né? Que eu acho que esse é o papel que eu tenho. Incrível. E você, quando vai falar em público, né? Por exemplo, a gente tá aqui conversando numa coisa que vai ser pública. Você tem muitos dilemas, assim, em relação ao cargo que você ocupa hoje, na empresa que você faz parte? Porque, por exemplo, eu, enquanto seguidor e ativista, eu quero falar um monte de coisa e às vezes eu dou uma travadinha. Você dá uma travadinha ou você fala e assume? Você planeja muito? Como é? Eu não planejo. Eu sou aquariano, então... Eu também. A gente é aquariano. Muito bom. Inclusive, pra quem não sabe, eu acho que o Raul faz aniversário 4 vezes no ano. Eu só já me mandou parabéns e agitou grupos. Em muitos momentos. E agitei grupos que o Raul tava pra todo mundo falar parabéns pra ele. Muito bom. Então, assim, eu não me planejo muito, mas eu entendo o impacto que eu tenho. Né? Como já tinha falado antes, assim, muito de efeito Ambev, eu sei que eu também carrego esse nome de Ambev e entender que o que eu falo vai ficar marcado. Eu acho que é talvez um pouco mais de ter noção do que se planejar, né? E saber que aquilo vai chegar em algum lugar. Já teve algum lugar? Já teve alguma coisa? Não precisa falar o quê, mas... Não lembro, assim, mas pode ser que eu não lembre também, porque meu ascendente é em peixes e eu esqueço dessas coisas. Mas pode ser que tenha acontecido. Muito bom. Pig, o que as empresas precisam fazer para diversificar a sua rede de pessoas e projetos sociais apoiados, né? Você que é muito dessa área social, e eu falo muito isso talvez numa discussão dos tokens óbvios, né? Às vezes a gente vê muitos negócios indo nas mesmas pessoas. O que a empresa precisa fazer para tentar diversificar esse alcance, né? Você já trouxe uma fala inicial falando que sair do Sudeste é um desses processos, né? Mas queria que você falasse um pouco mais disso. Pra mim é procurar em lugares diferentes, assim, procurar nos lugares menos óbvios. Porque eu acho que tem uma coisa, né? Pra mim é muito interessante que as empresas, elas querem muito de inovação. Não, porque eu quero inovar, que não sei o quê, mas às vezes eles querem inovar do mesmo jeito com as mesmas pessoas. Sim. Então não é inovação. Né? Então, pra mim, procurar esses lugares menos óbvios, procurar esses outros caminhos, essas outras pessoas, esses outros saberes, né? Essas outras origens, né? Então, de novo, beleza, a gente pode falar de pessoas negras, a gente pode super falar de pessoas negras, mas se a gente falar de mulheres lésbicas indígenas, né? Dos povos originários e esses outros caminhos e esses outros lugares, que aí eu acho que a inovação ela tá aí, porque a gente vai entendendo outras complexidades, essas outras complexidades vão trazendo outros desafios e esses outros desafios vão provocar para inovar, né? Então para mim é muito usar esse discurso de inovação para entender que talvez tem outros lugares que são menos óbvios e aí
Claro que a gente tá falando de talvez sair do eixo Rio-São Paulo, do próprio Sudeste, mas e o resto desse Brasil? Né? Esses outros caminhos que tem, aonde que eu consigo chegar. E eu sempre penso nisso, assim, talvez incomode muitas pessoas, mas na minha cabeça, quando eu vejo alguma coisa que é muito diferente, a primeira coisa que eu penso é o que eu consigo aprender disso, né? Dessa pessoa, o que eu consigo ouvir. Então, é mais nesse sentido do que qualquer outra coisa pra mim. Isso é genial, cara. Eu vou te fazer uma pergunta que vai nessa linha também, né? Eu acho que você, Pig, quando tá tentando buscar, quando vai contratar alguém, né? Entendendo que você precisa de alguém que dê conta das demandas de uma empresa global, como é a Ambev, mas entendendo bem a realidade da desigualdade gritante no nosso país, o que você faz? Qual é o seu processo? Pra mim, é um processo muito de entender se essa pessoa tem uma cultura alinhada. Eu falo muito isso, assim, que a parte técnica a gente consegue ensinar, tem curso pra isso, talvez não vou ser eu que vou ensinar, mas tem curso. A pessoa consegue aprender, né? Ela consegue entender como fazer uma planilha, ela consegue entender o inglês se ela não tem essa habilidade. Ela vai aprender. Mas pra mim é entender assim, essa pessoa, ela, né, tem esses valores que pra mim são importantes, então, que diversidade é importante, de transparência, né, tem um sentimento de dono em que essa pessoa, ela vai pegar aquilo e vai querer fazer até o final, ou se ela não chegar até o final, ela vai entender o que ela aprendeu com aquilo, tem essa vontade de aprendizado, tem essa humildade. Então, pra mim, é entender esses valores, entendendo esses valores, assim, ela consegue navegar bem nessa empresa global. E aí, essa parte, o resto do técnico, ela vai aprender. Pra mim, é mais sobre ter muito bem definido quais são esses valores, e tendo esses valores muito bem definidos, a gente consegue construir esse caminho junto. Muito bom, cara. É muito bom te ouvir falando isso, né? Porque eu acho que cada vez mais nós, diversidade, né? E aí eu tô falando, pô, eu sou do Complexo do Alemão, do Sudeste, uma favela que tem visibilidade e mesmo assim tem suas dificuldades, né? E quando a gente vai saindo dos grandes centros, dos grandes eixos, né? A invisibilidade e a dificuldade de acesso é ainda maior, né? Eu na vida não tive ainda, por exemplo, a possibilidade de cursar ensino superior. E hoje eu entendo o meu saber de becos, vielas, ciência dado, né? Mas isso foi um processo. E ouvir essa sua resposta é muito incentivador, né? Muito empolgante, porque durante muito tempo a gente se privou de coisas básicas, né? Eu lembro de quando eu negava o endereço de onde eu morava para tentar conseguir um emprego numa empresa que fosse e não fosse julgado ali pelo meu endereço, né? Então acho que é muito importante te ouvir falando isso, né? E as pessoas que nos ouvirem, porque é um incentivo não só para essas pessoas a buscarem e acreditarem que são que se encaixam naquele lugar, sim, que aquilo é para elas também, né? Mas também incentivar outras pessoas contratantes a exercer essa prática. E eu acho que é exatamente esse ponto, assim, não dá para falar que todas são assim, que todas elas enxergam só isso, mas tem um aprendizado aí de entendendo, né? Eu lembro, assim, que a gente falava isso de o que eu quero, né, pra essa função, pra essa vaga, né? Eu quero um homem ou quero uma pessoa que resolva isso, isso e isso? Eu quero uma pessoa que resolvesse isso e isso. Então, parar de olhar também esse perfis, porque... E eu acho que a diversidade ensina muito isso, né? Porque antes era, não, que o homem é mais analítico, a mulher, ela é mais cuidadosa. Cara, não. Conheço um monte de mulheres analíticas e um monte de homens cuidadosos, né? Então, é mais sobre os valores do que o que eu tô, né? Do que ter aquele perfil específico. O que você acha que as empresas têm que parar de fazer imediatamente para que... as siglas, né, que a gente tanto fala. Tem empresa hoje que fala, cara, eu aplico o E do ISD, eu trabalho com S, eu trabalho com C, com G, eu trabalho com o ISD inteiro, mais os ODS. E, tipo, o que as empresas precisam deixar de fazer para que elas não discursem sobre isso, mas ajam, né, que seja prática esse impacto real? Acho que, para mim, as empresas elas precisam colocar no negócio delas. Então, a partir do momento que, em vez dela falar assim, eu pratico E, eu pratico S, eu pratico G, a partir do momento que ela entender que aquilo faz parte do negócio, né? Então, é importante ser transparente, não por causa do SD, mas porque isso vai ajudar todo mundo, isso vai reduzir a desconfiança, isso vai, né? Ou, sei lá, é importante ter relações éticas, não pelo G,
né? Ou porque o compliance tá mandando, mas é importante ter relações éticas porque as pessoas vão trabalhar melhor, as pessoas vão ser mais eficientes. Acho que a partir do momento em que se acredita, né, que faz realmente parte do negócio, elas vão conseguir deixar isso muito mais genuíno. Né? Acho que genuíno é uma palavra que eu repeti bastante, mas que faz muito sentido. Eu vou virar essa conversa completamente agora. Você é pai de gatos, né? Graças a Eu Deus. rodo ali o seu feed de rede social e tipo, Só tem gato. tem pouca coisa sua. Tem muito casamento, né? E tem muitos gatos. Conta pra gente, quantos são, qual o nome, como é que chegaram na sua vida? Então, eu tenho 3 gatos. Um a minha mãe sequestrou de mim, e aí a minha mãe não me devolve. Que agora ela virou gateira também. Então, que é a Copacabana, que é a primeira gata, e eu peguei aqui no Rio. Interessante o nome. E aí eu tenho dia e a noite. E eu acho que eu também aprendi muito com os meus gatos, assim. É muito engraçado que eu lembro de uma conversa que eu tive com uma amiga minha uma vez. E ela tá falando assim, nossa, mas por que você gosta de gato, assim? Gato não é tão carente quanto cachorro, não dá carinho. Aí eu falei assim, cara, gato é um relacionamento muito maduro, assim. Porque você chama o gato não vem, ele vem quando ele quiser. Mas eu acho que é muito sobre relações humanas também. Né? O cachorro, você chama, ele vem correndo, abanando o rabo. Né? O gato, ele vem assim, se ele realmente gostar de você, se ele tiver interesse. Né? E se ele vê que ele pode confiar em você. Então acho que você vai aprendendo muito com os gatos. Eu sou muito apaixonado pelo dia e pela noite, que são os gatos que estão comigo agora. E eles são apaixonados entre eles, que também pra mim é importante. Não muito só bom. eles serem apaixonados por mim, mas eles serem apaixonados entre eles. Incrível. Você tem superstição? Não. Tem religião? Assim, eu simpatizo muito com o candomblé, mas pra mim é complexo falar que acho que eu sou um candomblecista, assim, que segue a risca mesmo sendo filho de Oxalá com Oxum. Maravilhoso. Eu me vejo nessa situação também, assim, eu sou um admirador da fé. No geral, grande entusiasta. Né? Eu acho que é um grande entusiasta. Bom demais. Pergunta aleatória que nem tá aqui no roteiro, mas é pensando sobre mim e externando com você também. Qual a sua relação com a sua barba? A minha relação com a minha barba hoje é muito tranquila, porque eu acho que ela é curta, ela já foi muito maior. Mas você tira, raspa, zero? Não. Eu também Mas não. também por preguiça, um pouco de poder deixar ela crescer e aí ela poder crescer. Mas eu já cuidei muito dela, de pegar shampoo para a barba, não sei o que. Os gatos gostam também. Mas ela é tranquila. Eu acho que eu E nunca a tive sua? sem barba. Cara, Não. eu não tiro a barba há anos. Inclusive, se alguém quiser que eu tire, vai ter que pagar muito bem. Muito aí bem. vamos Fazer uma vamos grande desenrolar isso, né? É uma grande Eu publi. tô com umas perguntas aqui bem engraçadas que são da nossa relação, né? Mas eu queria saber, tipo, se você dorme e que horas você acorda, né? Qual é a sua rotina matinal, assim? Porque às vezes eu te mando mensagem totalmente conveniente, 5:30 da manhã, e você prontamente responde 1 minuto depois, entregando o resultado, encaminhando coisas, tipo... Então, tem uma coisa que eu faço que é um pouco irritante, que eu acordo muito rápido. E eu gosto muito de rotina. Então, eu acordo todo dia às 5:30 pra fazer exercício. Então, e como eu acordo muito rápido, sim, 5:31, se você me perguntar coisas, eu já vou estar desperto. Eu não demoro pra acordar. Ah, não Eu é falo- só... Entendi agora. Eu falo que é irritante por causa disso, porque tem gente que demora pra rolando. acordar. Eu vou levantar às 7 horas. Exato. Pô, isso é Eu muito acordo louco. muito rápido, mas eu gosto de dormir cedo, assim. Eu me planejo sempre pra tentar dormir umas 10 horas, eu acabo indo dormir umas 11:30. Mas é isso, assim. Então você tem uma rotina de autocuidado, Tem. digamos. Tem. Importante, né? Boto os gatinhos junto pra dormir. Ah, Quando é? eles não dormem, eu fico muito chateado. Acordo no meio da noite. Cara, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que essa eu já sei a resposta, mas é que eu quero conversar com todo mundo que nos ouvir, né? Você tem um emoji favorito? Qual seria? Eu tenho um emoji de um porquinho. E aí eu acho que é interessante também, né? Porque o Pig é isso, né? Embora eu fale que eu sou ateu no futebol, minha família inteira é palmeirense. E aí meu sobrenome é Pignatari, e aí acabou na Ambev, o pessoal me chamando de Pig, não tinha esse apelido antes.
E aí o Pig veio disso, né? Porque é um pedacinho do meu sobrenome e eu acho... E aí eu meio que acabei usando o porquinho em vários momentos. Cara, e é muito genial pra gente ter uma relação com você. A gente fala qualquer coisa e o seu concordar é sempre um emoji de É um porquinho ali. dando uma piscadinha. É genial isso daí. Ou ele fica triste, ele fica bravo. E é legal porque destrava a gente, irmão. Não espera. Ninguém espera que vai receber um emoji de um porquinho encenando qualquer coisa que seja. Isso Quando as pessoas não me respondem no WhatsApp também, eu só mando um porquinho e elas respondem. Porque ela cria uma empatia. Muito bom, ela cara. Cria. Isso é genial. Eu queria te perguntar, tem alguma celebridade que você gostaria de ser amigo? Essa é a cuzão. Diz aí. Essa foi estratégica. Essa foi resposta eu sei também. Acho que eu fiquei... É muito engraçado isso, porque eu não tinha pensado isso até esse ano. E esse ano eu falei, cara, assim, né? Dado que eu conheço o Raul Santiago, uma grande celebridade, e que tem muitos acessos a outras grandes celebridades, por que não... Por que não, né? Tipo, será que tem alguém que eu quero conhecer? E aí, acho o Baco é essa pessoa hoje, né? O Baco Exu do Blues, que é um rapper Mas todo baiano. mundo quer, né? A gente te entende. E aí eu falei assim, cara, eu queria muito ficar amigo dele. E ele é um cara bem legal. Porque ele é uma pessoa que é bacana, ele é uma pessoa ali do candomblé, eu já encontrei ele pessoalmente, eu acho que ele é uma pessoa tímida, então, né? Sim. Aquela pessoa que é muito estrela e que quer... É um maravilhoso. Ô, Baco, vamos tomar um café junto, isso todo acontecer. mundo, cara. A gente já conseguiu um videozinho, né? Agora Exato. a gente... O que você pesquisa, assim, normalmente na internet? Então, acho que tem duas coisas separadas. Eu gosto muito de ler, e quando eu leio, é menos texto acadêmico, eu gosto muito de ler narrativa, e aí eu fico muito procurando... ler sobre esses outros saberes, talvez. Legal. Né? E assim, por coincidência ou não, agora eu tô muito... Né? Eu fui pra Salvador faz uns 2 meses, e aí visitei a casa do Jorge Amado, e eu tô muito numa pegada de ler os livros de sincretismo religioso do Jorge Amado hoje. Então, peguei vários ali dele, Jubiabá, Tocaia Grande, muito olhando esse caminho, né? O Sumiço da Santa, querendo ler muito sobre isso. Então, hoje eu gosto muito de ler, e eu tô falando isso muito porque é menos um saber acadêmico, menos um texto sobre sincretismo religioso, é ali uma história, né, que tem elementos sobre isso no dia a dia. Mas eu gosto muito, muito de pesquisar conteúdos relacionados com pobreza e desigualdade social. Então, de pegar dados sobre isso, de entender esses caminhos, de entender essas diferenças, né? De quando a gente fala de pobreza, entender que são diferentes pobres, que são diferentes religiões, e como que isso está relacionado com racismo ambiental, ou como isso está relacionado com mudanças climáticas, e como isso está relacionado com o meio ambiente. Então, acho que eu tenho 2 caminhos, 2 vertentes aí muito de ler conto, de ler narração e de ver esses outros mundos, e de um saber muito acadêmico relacionado com geração de emprego, renda, inclusão produtiva, pobreza, desigualdade, e como que a gente consegue conectar várias coisas. O que você quer muito fazer que você ainda não fez? Eu tinha um sonho que era ler todos os livros do mundo em todas as línguas possíveis. Incrível. E aí eu vi que acho que não vai dar tempo de fazer tudo isso, então hoje uma coisa que eu quero fazer é conhecer o máximo de lugares que eu puder. Incrível. E isso vem muito de querer conhecer o que é diferente. Conhecer, assim, desde conhecer outros países e entender outras culturas e significados que são diferentes, assim. E talvez não é nem outros países. Esse final de semana eu comprei um dicionário de tupi antigo e eu tava vendo algumas palavras, assim, que pra gente significa uma coisa e assim, no tupi antigo é outra. Então, só de pensar que dentro do Brasil eu posso usar uma palavra que para uma pessoa é uma coisa e para outra pessoa é outra, assim, é uma coisa que me faz pensar muito. Incrível. Como é que você mantém o equilíbrio entre pessoal e profissional, sendo quem você é, né, na função que você tá na Ambev? É possível? Desconecta em algum momento? Pra mim é uma linha muito tênue, assim, e é uma linha que ela sempre se mistura. O Pig profissional e o Pig pessoal, ele tá sempre aqui. E pra mim é muito interessante, assim, né? Tem uma teoria de Homo Ludens,
né, que a gente como Homo sapiens foi ignorando o Homo ludens. Né, o Homo ludens é esse homem que ele usa muito lúdico, que ele brinca. E eu tô sempre nesse lugar. Né, eu gosto muito disso, assim. Então, por isso que pra mim talvez é fácil falar com as outras pessoas, aprender, porque eu acho que o Homo sapiens ele quer muito saber. O Homo ludens ele sabe que ele não sabe. Né? E aí eu tô falando muito isso porque... E aí eu falo que a gente ignorou muito o Homo ludens, porque antes existia a figura do bobo da corte. Né? E o bobo da corte ele foi excluído pra ser um palhaço, assim, um pária. Né? Eu gosto muito de estar nesse lugar, assim, de tipo... Tá numa reunião super séria e você solta uma coisa que as pessoas ficam assim, nossa, mas é sério que ele tá falando isso, assim? Mas e que tem um lugar, né? Que não chega a ser desrespeitoso. Uhum. E eu acho que isso que mantém esse meu equilíbrio. Ser eu em todos os lugares. De novo, porque eu tenho privilégio, porque eu posso. Né? Porque não é todo mundo que pode ser você em todos os lugares. Mas eu tenho esse privilégio, então eu uso ele pra ter esse Ludens junto com o Sapiens. Incrível. E com essa sua trajetória, né? Tipo, da sua avó ativista das melancias, todo esse rolê, né? E até a entrada na empresa e a escalada pro lugar que você tá hoje. Queria que você compartilhasse, tipo, alguma frase que você ouviu e que te marcou, ou que você compartilhasse com a gente alguma frase, assim, ou ambos, né? Tipo, conselhos, reflexões que moldaram as coisas. Eu gosto muito de uma frase da Clarice Lispector que ela fala que você tem que tomar cuidado pra tirar o espinho das rosas, porque você não sabe qual é o espinho que vai sustentar aquela rosa. Sim. Né? E eu trago muito isso porque talvez as pessoas e as próprias empresas, elas tentam ser muito perfeitas hoje. Mas pra mim é muito importante essa imperfeição. Né? De novo, vem muito de meu aprendizado, do meu repertório, de tentar ter um padrão, de tentar ter uma regra em que eu fui vendo que não existiam essas regras, e aí, às vezes eu tentava, tipo, ficar muito polido e não funcionava. Né? Então, pra mim, essa frase da Clarice, ela representa muito um pouco disso, assim. Às vezes a gente tenta esconder um monte de coisa, mas a gente não sabe o que deixa a gente verdadeiro. Né? Então, pra mim, é muito sobre, beleza, como que eu consigo ser muito tranquilo, ser muito no lugar e saber que eu vou errar, né? Porque, assim, faz parte errar, né? Faz parte da vida, né? E é isso, é viver. Maravilhoso, cara. Não é mole, não. O que você tem orgulho de ter feito profissionalmente? Eu tenho orgulho profissionalmente, de ter montado o time que eu tenho hoje. Assim, é um time que eu amo muito e que todos os dias eu tenho certeza que eles são melhores do que eu, né? Então, assim, se citou a Thay, mas eu tenho a Thay, tenho o Lu, tem a Andresa, tem a Indy, tem a Gabi, tem as outras pessoas que fizeram parte do meu time, tipo Bruno, Mari, que são pessoas que a gente ficou amigo. Né? Então, assim, de saber que eu consigo compartilhar com eles os momentos profissionalmente, pra mim, é muito maior do que virar e falar, beleza, a gente tem a AMA que até 2025 vai dar acesso a 1 milhão de pessoas, ou tem o Bora que vai incluir produtivamente 5 milhões de pessoas. Eu acho que ter esse time que eu posso contar e que a gente vai errar junto, pra mim é mais importante do que tudo isso. É isso, senhoras e senhores, Carlos Pig Natari, ou Pig para os íntimos, né? Tamo junto. Não é só pros íntimos, não, é pra qualquer pessoa aí que tá encontrando, pode chamar de Pig. É isso, Pig. Prazer enorme trocar essa ideia com você, viu? A gente te admira muito. Eu sou pessoalmente um fã ali, né? E é isso. Maravilhoso. Obrigado, Vamos trocar essa ideia com você. E é isso, galera. Lembrando, né, que o CriaCast é uma produção da Carta Capital com apoio do programa Bora, da Ambev, uma plataforma de inclusão produtiva que vai impactar 5 milhões de brasileiros com oportunidades de emprego e renda até 2032. Vou estar tampando a câmera. O Raul aqui, ó. Ah, porque ele tampa lá. Não, mas depende de Vai lá pra onde temos o meio aqui. Falei tudo, né?
Tem que ver se eu falei tudo, se eu não comi uma palavra, se eu fiquei na dúvida. Eu tava vendo aqui. Ah, é? Tá tranquilo. Você fala das unidades que eles colocaram. Pois é. Deixa eu tirar uma coisa. Primeiro episódio, com quem eu tava hoje. E aí, pessoal? Muito bom, né? Curtiu, filho? Muito. E aí, curtiu? Então vem aqui que o papo é reto. Esse foi CriaCast com Raul Santiago. Um conteúdo para quem tá ligado em tudo que rola nas ruas e nas redes.